E aí, pessoal? Paulo Soares, da DPComp do Nota Já aqui. E agora nós vamos para a segunda parte da aula sobre a projeção do faturamento do MEI anualmente, tá? Então, na primeira aula a gente falou especificamente para quem vai ser MEI durante os 12 meses do ano, né? Então, de janeiro a dezembro, o seu CNPJ está ativo, está aberto, você está faturando por ele. Então, lá o limite é de 81 mil e os cálculos a gente fez com 81 mil. Agora a gente vai ver em relação ao MEI que foi aberto de fevereiro em diante. Então vamos aqui aos slides. Antes de eu continuar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Também vou pedir para você se inscrever no canal da DPComp se você ainda não é inscrito, porque a gente põe esse tipo de vídeo praticamente todos os dias aqui no YouTube. E se você for inscrito e ativar o sininho, o YouTube vai te avisar cada vez que tem uma alteração na legislação, cada vez que o governo faz uma modificação, a gente vem aqui e faz um vídeo explicando para vocês. Então se inscreve, ative o sininho, que a gente vai estar sempre junto de vocês, tá bom? Então vamos lá. Já quem abriu o MEI depois de janeiro precisa fazer um cálculo que é bem simples. É um cálculo proporcional. Se a pessoa tem um limite de 81 mil em 12 meses, se ele tem menos de 12 meses, o limite tem que ser menor também. Então o limite anual é 81 mil, que eu dividindo pelos 12 meses, eu vou ter um valor de 6.750 por mês. O MEI não tem limite mensal. Você pode faturar 10 mil no mês, 12 mil no mês. Você só não pode faturar mais que o limite anual no fim do ano. Seu limite anual pode ser de 81 mil se você está funcionando há 12 meses, ou pode ser menor, proporcionalmente menor, como as contas que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, o limite anual diminui conforme o mês de abertura do MEI. Então vamos aos exemplos. Vamos supor que você abriu o seu MEI em maio de 2024. De maio de 2024 até dezembro, são 8 meses. Então eu vou pegar aquele valor que a gente achou lá de 6.750, que representa um mês do limite, e vou multiplicar por 8. 8 vezes 6.750, 54 mil reais é o limite anual de quem abriu o MEI em maio. E quem abriu o MEI em setembro? De setembro até dezembro são 4 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então quem abriu o MEI em setembro vai multiplicar 6.750 vezes 4 e vai chegar em 27 mil. Então, o limite anual de quem abriu em setembro é 27 mil. Então, eu abri o meu MEI em maio e eu faturei até 54 mil, sem problema nenhum. Estou dentro do limite, não vai acontecer nada. Eu abri o meu MEI em setembro e faturei até 27 mil, também não vai acontecer nada, porque eu fiquei dentro do limite. Já se você ultrapassou esse limite e ficou dentro de um patamar de 20%, aí a gente vai ver o que aconteceu, tá? Que é a seguinte, quando você ultrapassa esse limite dos 54 mil ou dos 27 mil, que são os dois exemplos, né? Então aqui tem um exemplo aqui de 54 mil e os de 27 mil. Quando você ultrapassa o limite, mas fica abaixo dos 20%, desenquadra, você deixa de ser MEI, passa a ser uma microempresa a partir de janeiro de 2025 e paga um DAS da diferença em fevereiro de 2025. Então você ultrapassou o seu limite, mas ficou dentro dos 20%, você deixa de ser MEI. Você tem que comemorar isso. Se você deixou de ser MEI, significa que você vendeu mais do que você esperava. É só você continuar vendendo para continuar crescendo, tá? Mas a questão é, quando você é desenquadrado do MEI e passa a ser microempresa, você precisa contratar um escritório de contabilidade, contratar um contador para te ajudar a cuidar da sua empresa, porque não dá para cuidar sozinho. É muita burocracia, tá? Então, é isso que acontece. Agora, eu calculei aqui para vocês, para quem ultrapassa os 20%. Então, no meu exemplo de 8 meses, que o limite é 54 mil, eu fiz aqui 20%, dá 10.800. Então, 10.800 mais os 54 é 64.800.
Para essa pessoa que ultrapassou os 64.800, a história é outra. Fiz o mesmo cálculo aqui para o outro exemplo e o valor deu 32.400, tá? Sempre dá a metade porque são 8 meses e 4 meses, é igualzinho. E aqui nessa hipótese, o que vai acontecer? Você vai ultrapassar o limite e vai ficar acima dos 20%, sendo desenquadrado de forma retroativa. O que significa isso? Se você ultrapassa esse limite em mais de 20%, para o governo, você fez a escolha errada. Você não devia ter feito a abertura de um MEI. Você devia ter feito a abertura de uma microempresa, porque você já vendeu muito mais do que deveria ter vendido. Quando isso acontece, o governo então considera como se você nunca tivesse sido MEI. E aí ele vai te tratar como microempresa de forma retroativa. Então, no nosso exemplo aqui, que abriu em maio, ele vai pegar o faturamento de maio, junho, julho até dezembro e vai considerar que você é uma microempresa. Vai pegar todo esse seu faturamento, vai transformar isso em faturamento do Simples Nacional e vai aplicar aí provavelmente uma alíquota de 6% e você, o ano que vem, vai ter que pagar todo esse imposto atrasado. Por isso é importante fazer a projeção e se você achar na projeção um valor acima de 20% do seu limite, você tem que ligar no dia seguinte para um contador e pedir ajuda dele. Então a gente fica por aqui e eu vou pedir para você, se você ficou alguma dúvida, para você pôr aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto relacionado a MEI ou a microempresa, coloca aqui nos comentários que eu te respondo e eventualmente gravo um vídeo só para você. E não se esqueça, DPComp, especialista em sistemas desde 1981.